Mas parece que a Cíntia estava falando, estava ouvindo. Bom de eu ficar nesse ponto que eu escuto tudo. Que Fábio Júnior está internado. Não acredito, Cíntia. Boa tarde. O que ele tem nela? Boa tarde. Boa tarde a todos. Rafa, Alex, toda a galera do Melhor da Tarde. Delícia o que você está fazendo aí. Tô com água na boca e é isso mesmo. Vamos esclarecer para todo mundo que está em casa. A gente sabe o carinho que os fãs e você, especialmente, tem pelo Fábio Júnior e ele por você. A gente sabe disso. Eu adoro o E... Fábio Júnior, ele é o que embala a nossa vida amorosa há muitos anos, né? Não tem como. É verdade, charmoso. Pelo Fábio. Todo mundo adora as canções e ele vem preocupando os fãs. A gente também está preocupado com prudência. Mas desde o último domingo, viu, Kátia? O Fábio se sentiu mal. E lógico, como muitos brasileiros, ele foi prudente, ele não correu para o hospital. Ele ligou para o médico particular dele, que é o doutor Davi Uip, que é um infectologista, aliás, o que vem dando e abastecendo todo mundo com grandes informações. Sim. E que hoje também se encontra em quarentena para cuidar do Covid-19. O Fábio Júnior se sentiu mal, procurou o doutor Davi Uip. O doutor Davi Uip o instruiu para que ele desse entrada no hospital. Então vamos por partes para as pessoas entenderem. Nosso querido Fábio fez sim o teste para a Covid-19, deu negativo. Isso é uma boa notícia. Mas o que ele tem, então, se ele está internado tanto tempo? Porque o que preocupa é justamente isso. Ok, fez o teste para a Covid-19, graças a Deus deu negativo. Mas e o resto? Se ele está desde domingo, nós já estamos na quinta-feira, o que será que está acontecendo, né? Esse é o mistério, né? É como se a gente encontrasse, buscasse nessa situação o que é bom, o que é ruim. O que é bom não é o coronavírus, a gente sabe que o Fábio está no grupo de risco com mais de 60 anos, mas o que é ruim e preocupante nesse caso? A gente não sabe o que o Fábio Júnior tem. Então, ele continua internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, desde o último domingo. Deu negativo para Covid-19 coronavírus, mas a gente não sabe o que ele tem. Então, a gente imagina a cabecinha dele, dos filhos, ele tem um acesso, um carinho muito grande. Com a esposa querida, eu tive a oportunidade de fazer o último casamento do Fábio. Ele sempre tão ansioso, claramente vivendo um novo amor. Esse homem não cansa de amar, não cansa de ser amado. Ele tem isso nele. E agora nos preocupa porque ele continua internado. O hospital não é o melhor lugar nunca, em nenhum momento. A gente não tem como ficar em hospital. Ninguém gosta de hospital, a gente só fica quando realmente é necessário. Mas nessa hora, não pior tem jeito. Ainda, né, Cíntia? Dá mais medo ainda. Agora, a assessoria de imprensa dele não comenta o que acontece, o que ele tem, porque ele está internado, não fala nada? Sim, olha, na verdade a gente até entrou em contato, a nossa querida Silmara, vou aproveitar e mandar um grande beijo para ela, é uma assessora muito querida. Ele tem um grupo de assessoria muito competente. Ela é muito querida, trata jornalistas com muito carinho, então a gente compreende que o silêncio da assessoria nesse momento não é descaso, não. É um silêncio prudente. Por quê? Ela ainda não tem o que informar. A gente, nesse momento, né, Kátia, a gente sabe que dentro do Melhor da Tarde, trabalhar com informação é trabalhar com responsabilidade. Não adianta especular nessa hora. Com verdade. Ainda mais se tratando de saúde. Então, ninguém aqui tem que chutar nada ou deduzir nada. A gente tem que trabalhar em cima de fato. Os fatos são justamente dois. Primeiro, que deu negativo para a Covid, e o outro que a gente não sabe o que o nosso querido Fábio Júnior tem. A gente torce para que seja algo muito suave, que possa ser tratado tranquilamente, que ele possa estar se sentindo bem. Espero que esteja assistindo o nosso programa, né, Kátia? Para receber todo o carinho, toda a corrente de oração. Deus queira que ele fique bem. Verdade. Sim. E você falou bem, Sim. Corrente de oração e de carinho, e depende de religião. Isso é religiosidade. É amor incondicional. E quando a gente não gosta de uma pessoa, aí esse amor vai em 10 vezes mais, né? É verdade. O brasileiro é tão bom nisso. O brasileiro é bom de oração. O brasileiro é um povo que tem fé. O brasileiro é um povo que se une. A gente já viveu situações de grande adversidade. Afinal de contas, o brasileiro é um povo guerreiro. Verdade. E nessa hora, a corrente de oração ela é sempre muito forte. Ainda mais para a quarentena, para todos nós que estamos, de certa forma, cumprindo o isolamento social. E é duro. O brasileiro é afetuoso, o brasileiro gosta de abraço, o brasileiro gosta de tocar. E a gente está tendo que se reinventar em prol da nossa saúde.
Para o Fábio, que está lá no hospital, Então, a gente imagina o quanto isso é importante para ele agora. só vou desligar aqui. Agora, Rafa, você tem mais informações sobre o estado de saúde do Fábio Júnior também ou não? A gente estava falando justamente, você estava procurando, você falou, né, mais informações, você conseguiu alguma coisa? Exatamente, Kátia, a gente estava atualizando aqui o quadro, na verdade, né, porque afinal de contas, o Fábio Júnior, a gente sabe que requer cuidados, afinal de contas ele tem 66 anos, então ele está nesse grupo de risco, ficar no hospital também é arriscado, a gente sabe disso, né, porque é um risco. Justamente por conta dessa pandemia toda, diversas pessoas chegando com suspeita de coronavírus, apesar dele ter atestado como negativo, tem pessoas ali que podem acabar transmitindo, talvez assim, de forma sintomática ou até sintomática para ele. Então também isso gera uma certa preocupação nos familiares, enfim, nos amigos próximos e até na equipe médica que está cuidando do Fábio Júnior, que deu entrada justamente porque estava sentindo falta de ar, que é um dos sintomas aí do Covid. Exatamente, ele foi para o hospital justamente por causa disso, ele estava sentindo falta de ar. E aí, por consequência, suspeitaram que ele poderia estar. Mas ele fuma, não fuma? O Fábio Júnior, segundo informações, fuma. Então, porque às vezes, eu vi até um médico esses dias falando sobre isso. O fumante tem que ficar muito atento também, mas às vezes ele fumante que acaba tendo um quadro respiratório mais difícil e aí os médicos, por precaução, resolvem deixar no hospital, né? Exatamente, justamente por isso. Essa falta de ar neste momento do mundo realmente preocupa, né? Então ele foi lá para tentar ver o que era, como não, enfim, foi descartada a possibilidade de ser corona, né, Covid-19, aí consequentemente ele ficou lá para tentar investigar. Ele está realizando novos exames, mas ele segue sem previsão de alta por enquanto, justamente porque enquanto não acharem o que está ocasionando isso tudo, não tem como liberá-lo do hospital. Por outro lado, familiares e amigos estão preocupados porque também mantê-lo no hospital pode provocar uma situação talvez até piorar, né? Por causa dessa infecção, infestação, enfim, dessa doença. Agora, Cíntia, quando a gente fala em manter uma pessoa no hospital, e nessas condições, Rafa lembrou muito bem, era o que a gente também estava falando, numa situação que até os médicos estão dizendo, não somos nós, não, só vá para o hospital em caso sério mesmo, senão lá você pode ir para o hospital sem necessidade e pegar até o coronavírus. A gente está falando de uma situação que os médicos estão ponderando, então se ele está internado ainda desde domingo, é porque há necessidade desse acompanhamento um pouco mais de perto, né? Com certeza, Kátia. Aliás, a gente parte do princípio do próprio domingo, onde o Fábio tomou essa iniciativa correta de não correr para o hospital, que é coisa que a gente fazia habitualmente e que a gente está tendo que rever esse conceito dentro da gente. Ele foi prudente, ele ligou para o doutor Davi Wipe, para o próprio doutor ter indicado ao Fábio e dito, vem para o hospital, a gente já parte do princípio que no domingo ele realmente estava se sentindo muito mal. Senão o doutor também teria sido prudente. E aí ele foi e continua internado, como o Rafa reforçou. Então, mas você disse muito bem, né, Cíntia? Doutor Davi Wipe, que foi diagnosticado com o coronavírus e ele está em quarentena. Sim. Então, quer dizer, ele sabe, e aí, gente, a gente tem que ficar muito atento em relação a tantas notícias, tanta gente falando tanta bobagem por aí. Por quê? Porque se o Fábio está internado, o doutor Davi Wipe sabendo, ele que é infectologista, ele que está em quarentena em função do Covid-19, se ele está deixando o Fábio Júnior internado, é porque existe uma razão, né? Não é verdade, Cíntia, não é, Rafa? Não é por nada, né? Pode ser que daí você... Com certeza, Kátia. A gente sabe da seriedade que o doutor Davi Wipe sempre trabalhou, o nome dele, a forma com que ele conduz a carreira.